Olá! Conseguiu digerir a aula passada, a aula 4.9, quando nós iniciamos o nosso estudo a respeito de plano inclinado? Começamos a trabalhar com seno, cosseno? Se não, revisa essa aula novamente, dá uma estudada, porque a partir de agora a gente vai inserir o atrito. Então nós vamos fazer tudo o que nós fizemos na aula passada e mais um pouquinho, certo? Vamos lá? Eu trouxe exatamente o mesmo plano inclinado, tá? Eu vou considerar exatamente o mesmo ângulo, certo? 60 graus. Eu só vou alterar a massa desse bloco para agora 1 kg. Antes nós tínhamos 10 quilos, vou considerar aqui como 1 kg, correto? E eu quero saber com qual aceleração esse bloco vai descer nesse plano inclinado. E o que nós vimos na aula passada era que quanto maior fosse esse ângulo, maior é a aceleração, chegando no máximo a 90 graus Celsius, que ele ia cair em queda livre e, portanto, teria uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade, tá? Agora, nós temos atrito. E eu vou definir aqui que o coeficiente de atrito, tá? O nosso μ, entre as superfícies, vai ser de meio. Lembrando que quanto menor for o valor de μ, mais lisa é a superfície, portanto menor é o atrito. Correto? Então vamos pensar como resolver isso. Primeiro, antes de mais nada, vamos fazer o que nós sempre fazemos. Nós vamos aqui demonstrar a posição das forças. Então aqui eu tenho a força peso, correto? Aqui eu tenho a força do peso no eixo X, correto? E aqui eu vou ter a força do peso no eixo Y. Então eu vou esticar bastante ela aqui. Só que agora eu vou esticar ela aqui para cima. Continuar ela aqui em cima. Para a gente ter ideia do que vai estar acontecendo nesse sentido. Bom, a gente sabe de uma coisa, que esse bloco, quando eu soltá-lo, ele vai descer. Ele vai escorregar nessa diagonal. Portanto, o movimento dele é aqui, ó, na direção do peso do eixo X. Aqui nós temos o peso em direção ao centro da Terra e aqui nós temos o peso no eixo Y. Para onde que está, então, a força de atrito? Lembra? A força de atrito é sempre contrária ao sentido do movimento. Então, se ele está escorregando nessa direção, a força de atrito vai estar exatamente no sentido oposto, certo? Então, eu vou definir aqui como força de atrito. Perfeito? Olha o que acontece agora. Nós temos o bloco inclinado nesse plano e a reação, lembra a terceira lei de Newton, ação e reação? Ele está agindo para baixo e essa ação para baixo, na verdade, é a decomposição de duas forças, né? Então o peso, na verdade, ele é responsável na componente X dele por fazer com que ele desça e na componente Y com que ele vá cair para cá. Então o contato que existe entre o bloco e a superfície não é o mesmo valor que o peso. Na verdade, ele é o mesmo valor que o peso de Y, certo? Então a normal, por isso que eu estiquei essa reta aqui, ó. Então a normal vai ter o mesmo valor do que o nosso peso de Y. E agora sim, nós vamos utilizá-la no cálculo da força de atrito, certo? Qual é a ideia então? Calcular o que mesmo? A aceleração. Para calcular a aceleração, nós vamos então ter que ter a força resultante que atua no bloco. Então eu vou escrever aqui embaixo. A gente sabe o seguinte, que a força resultante que vai estar atuando nesse bloco é igual a quem? Quem puxa, ou seja, quem faz o nome da força que faz ele na direção, quem sabe que vai, então é o peso do X, certo? Peso, o valor do peso no eixo X, menos quem está no sentido oposto, quem está atrapalhando essa descida aqui, que no nosso caso vai ser a força de atrito. Para eu saber o peso de X, eu vou ter que calcular pelo ângulo aqui, como nós vimos na aula passada. Para calcular a força de atrito, ele é o μ, que é o coeficiente, vezes a força de reação normal.
que tem a mesma intensidade que o peso de y. Então, neste caso, quando eu trabalho com atrito, eu vou ter que ter o valor tanto do peso de x quanto o valor do peso de y. E esses cálculos eu vou fazer aqui em cima. Peso de x vai ser igual ao peso vezes a pergunta sempre é seno ou cosseno. Então vamos lá? Se tenho 60 graus aqui, relembrando, eu tenho 90 graus aqui, para somar 180 graus nesse triângulo, retângulo que nós temos aqui, este ângulo aqui seriam 30 graus. E aqui, portanto, seriam os nossos 60. Então esse ângulo ali, ele está aqui. Certo? Então, vamos ver. O que eu tenho então? O peso de x, eu tenho que pegar, lembra como a gente estava trabalhando na aula passada? Eu tenho que pegar este peso aqui, eu tenho essa reta, eu tenho que fazer ela encostar ali, ó, no peso de x. Portanto, esse meu ângulo vai abrir. E se abre, a gente usa seno. Seno de quantos graus para a gente aqui? 60 graus. Portanto, eu tenho que o peso de x vai ser igual a quem? Qual é o valor do peso? Ora, se a massa é 1 kg, 1 vezes 10 da gravidade, a força-peso vale 10 newtons. Certo? 1 vezes 10 é 10 mesmo. Que multiplica seno de 60, que era a raiz de 3 sobre 2, e nós vamos utilizar então como aproximadamente 0,86 aqui. Correto? Então 10 vezes 0,86, a gente vai ter que o valor do peso no eixo x é igual a 10 vezes 0,86 vai dar 8,6 newtons. Então a força responsável por puxar esse bloco no sentido do movimento, nesse sentido diagonal aqui, nesse plano inclinado, é de 8,6 newtons. Eu tenho que calcular a força de atrito, né? E para calcular a força de atrito, que eu vou deixar anotadinho aqui, quem é mesmo? É o coeficiente de atrito vezes a normal. Lembrando que essa normal aqui, para a gente, vai ser a mesma coisa que o peso de y, porque eles estão em equilíbrio aqui, correto? Então o valor que eu achar para o peso de y, eu sei que é o mesmo valor para normal. Então eu vou calcular agora aqui o peso de y, que vai ser o próprio peso. A gente já sabe, né? Se eu usei seno aqui, eu vou usar cosseno aqui, mas a gente pode olhar por aqui. Para achar o peso de y, eu tenho que fazer esta reta, encostar aqui no nosso y, e portanto meu ângulo é fechando cada vez mais até zerar e chegar no peso de y. Então se fecha, a gente já discutiu anteriormente, que era cosseno. Cosseno de quantos graus? 60 graus. Que a gente vai trabalhar com ele valendo meio, é o valor dele, 0,5. Portanto, o peso de y vai ser o próprio peso que nós calculamos aqui, 10, vezes cosseno de 60, vale meio. Então nós temos que o peso de y, nessa situação, 10 vezes meio, 5 newtons. Tudo bem? Correto? Então, qual que é a força de atrito? Vamos calcular a força de atrito aqui? Força de atrito vai ser igual. Qual é o coeficiente que foi dado? Está aqui, ó, meio, vezes a normal, que repito novamente, a normal aqui tem a mesma intensidade que o peso de y, porque elas estão em equilíbrio, e o peso de y nós acabamos de calcular aqui, portanto vale 5. Então a força de atrito que atrapalha o nosso movimento aí, meio vezes 5, juro para você que é 2,5, tá? Conta meia vezes o 5, a gente vai ter 2,5. E se é uma força, portanto nós estamos falando em newtons de unidade. Perfeito? Com isso, nós podemos então calcular a aceleração do sistema. O que nós temos aqui? Quem é força resultante mesmo? Volta lá na primeira aula. Força resultante é a massa do corpo vezes a aceleração. Isso aqui vai ser igual ao peso de x menos a força de atrito. Massa do corpo, 1 kg. 1 vezes A é igual peso de x. Peso de x a gente calculou aqui, 8,6. Menos a força de atrito que nós acabamos de calcular aqui, 2,5. Correto? 1 vezes A é A. E quanto dá essa conta?
8,6 menos 2,5. Então, se fosse 8 menos 2, 8,6 menos 2, daria 6,6, correto? 8,6 menos 2 daria 6,6. Agora, desse 6,6, eu subtraio esse 0,5 que está faltando aqui. Então, 6,6 menos meio, 6,1 metro por segundo ao quadrado. E nós chegamos ao que tanto desejávamos, que era calcular a aceleração. Certo? Tá vendo? Nem é tão monstro assim, tão complicado como a gente imagina, essa história de plano inclinado aí. Basta a gente saber se o meu ângulo abre, eu tenho que utilizar o seno. E se o meu ângulo fecha, para encostar naquele cara que eu estou querendo calcular, eu tenho que utilizar o cosseno. E nesse exemplo, nós utilizamos os dois. Na aula anterior, a gente só tinha calculado o peso de x, que nós desconsiderávamos o atrito. E agora, pelo fato de estarmos considerando o atrito, e eu preciso do valor normal, e o valor normal é igual ao peso de y, eu precisei calcular o peso no eixo y. Portanto, usei tanto o seno quanto o cosseno. Próxima aula, eu vou trazer um último exemplo, um pouco mais complexo, envolvendo os mesmos conceitos sobre plano inclinado e sobre atrito. Te vejo daqui a pouco, um abraço.